Fazendo parte das comemorações dos 22 anos do programa Desafios, mais um convidado especial, Antônio Cabreira, direto de São José do Rio Preto. Ele é o atual presidente do Grupo Cabreira, ligado ao agronegócio, e também foi ministro da Agricultura. Antônio Cabreira, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Obrigado, Eli, um prazer muito grande. Fiquei sabendo agora que já são 22 anos de programa. Parabéns, um prazer estar aqui. E você faz parte das nossas celebrações aqui. Muito obrigado, Eli, prazer, viu? Antônio, como você está ligado ao agronegócio, nós sabemos que os números são exponenciais neste momento no Brasil. Por quê? Como está acontecendo essa vitória do nosso agronegócio? Bom, porque logo após essa pandemia, a principal coisa depois do tratamento da vacinação, que qualquer médico, qualquer especialista ele recomenda, é a alimentação do paciente. De uma maneira geral, o mundo todo está preocupado com a alimentação. Eu diria que aquele sentimento que a gente teve depois da Segunda Guerra Mundial, da questão da segurança alimentar, isso voltou agora durante a pandemia e principalmente no final da pandemia. Isso deu uma oportunidade muito grande ali ao Brasil, e só para o seu telespectador ter uma ideia, hoje o Brasil está exportando comida para mais de 190 países e praticamente 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo depende da comida que está sendo produzida agora, nesse momento, aqui no Brasil. E isso traz uma tranquilidade para nós, porque nós temos alimento para toda a população brasileira e ainda estamos alimentando outros povos. Exatamente. O Brasil tem um papel hoje, inclusive, na paz mundial, na estabilidade democrática do planeta. Imagine 1,5 bilhão de pessoas depende do que nós estamos produzindo aqui. E eu acho também, ele que vai ser bom para o brasileiro, de uma maneira geral, para o agronegócio tem sido muito bom. Nós estamos vendo aí a balança comercial, os números são excepcionais, mas também do brasileiro começar a valorizar um pouco mais o seu país. Porque a gente imaginava que exportar produtos agrícolas é uma coisa um pouco atrasado, o bom é você ter um iPhone, essa coisa toda. Não, a agricultura também ela tem muita tecnologia. Por trás, por exemplo, de um grão de soja exportado, você tem uma tecnologia embarcada avançadíssima, como você tem em qualquer produto eletrônico. Então, o brasileiro ele não tem que se envergonhar de ser um país exportador de alimentos. Pelo contrário, é um mundo competitivo e o Brasil desempenha muito bem o seu papel lá fora. Antônio, nós vivemos um momento de muitas incertezas e muitas notícias ruins, mas também é pouco noticiado as coisas boas que estão acontecendo no nosso Brasil. Nós vemos aí um aumento grande do número de vacinados contra a Covid, os números do agronegócio, o PIB crescendo. E qual a sua opinião, como alguém que está ligado diretamente a uma das áreas mais importantes na economia brasileira, sobre esse momento que o Brasil não é que está enfrentando, não. Para onde nós estamos indo? Olha, é claro que a gente fica triste com a pandemia, com aqueles que perderam entes queridos, com aqueles que se foram, isso a gente tem que lamentar. Mas há uma frase do escritor Shakespeare que ele sempre dizia o seguinte: nós estamos sempre reclamando daquilo que nós não temos e às vezes a gente acaba esquecendo aquilo que a gente já tem. Então eu acho que o brasileiro, eu vejo um cenário hoje para o Brasil excepcional, exatamente por ter essa vocação agrícola. O Brasil é o único país do mundo que tem o nome de árvore, porque nesse momento hoje, se você pensar bem, ninguém está preocupado às vezes em trocar o carro, comprar um novo iPhone, ele quer garantir a sua comida. Então esses 190 países que compram do Brasil, eles vão precisar muito do Brasil. Isso dá uma oportunidade para a gente crescer, porque quando o agro cresce, não é só o agronegócio que está crescendo, são os outros setores, porque você tem a economia antes da porteira de uma fazenda, que são os produtores de insumo, os caminhões, tratores, máquinas, e você tem todo um processo depois da fazenda, que são a agroindústria, o supermercado, aquela quitandinha da esquina. Então, tudo isso movimenta muito a economia.
Então, eu acredito que o Brasil ele vai ser um dos primeiros países a sair da pandemia, tanto é que agora, no último trimestre, o Brasil está entre os primeiros colocados no crescimento do PIB. Tanto é que essa semana, por exemplo, a Bolsa de Valores bateu um recorde histórico. Então, independente dessas críticas, a realidade hoje do Brasil ela é diferente. Claro, vou repetir, a gente fica triste, a gente lamenta essas mortes, mas o nosso cenário agora, daqui para frente, eu vejo assim um céu de brigadeiro, apesar dessas dificuldades que já passamos, mas eu vejo um futuro brilhante para o Brasil em razão desse reaquecimento mais rápido da economia do que esses outros países. O senhor foi ministro da Agricultura entre 90 e 92. Qual a diferença daquele momento, quando o senhor foi ministro, para 2021? Muita tecnologia. Eu diria que a principal diferença hoje é a tecnologia. Hoje nós temos uma agricultura extremamente avançada. Naquela época, isso há quase 30 anos, era uma agricultura, não diria atrasada, mas era uma agricultura que não tinha toda essa tecnologia. E para se ter uma ideia, nós aumentamos mais ou menos 10 milhões de hectares. A gente tinha, estou aqui arredondando os números, tá? Entre 45 e 48 milhões de hectares, e hoje a gente está um pouquinho menos de 60 milhões. Só que naquela época a gente produzia 80 milhões, 70 a 80 milhões de toneladas de grãos. Hoje nós estamos produzindo quase 300 milhões de toneladas de grão. Significa o quê? Que o Brasil evoluiu e muito. Nós aumentamos a produção sem aumentar a área cultivada. Significa o quê? Respeitando o meio ambiente, sem destruir a Amazônia ou qualquer outro microclima do Brasil. Então, a agricultura brasileira, se você me perguntasse hoje o que é sinônimo, o que é um exemplo daquilo que o Brasil está dando certo, eu diria que é o campo brasileiro. Nós estamos dando certo e muito graças a toda essa tecnologia que mudou naquele ano. Agora, o Antônio Cabreira, ele gosta muito, inclusive está envolvido na questão na área social, diversos trabalhos voluntários, é um dos membros da Sociedade Bíblica Brasileira. Você tem um site, é uma plataforma digital sobre fé e trabalho. Como nasceu essa história de Deus, de fé, na vida do Antônio Cabreira? Até eu quero convidar aí a todo o seu telespectador, se puder visitar lá, você entra lá na internet, trabalhofé.com.br, nós temos Instagram, Facebook, mas o que a gente queria era mostrar um pouco, porque o Brasil é um país conservador, cristão de uma maneira geral, e nós não podemos dissociar essa fé da área econômica. Porque às vezes a gente acha que religião é alguma coisa e o negócio, o empreender, ele é um negócio totalmente diferente, que não se fala. Então, o que nós queremos mostrar com fé e trabalho, que é uma ligação muito íntima. Você disse aí, por exemplo, eu sou diretor da Sociedade Bíblica do Brasil. Como é que a Sociedade Bíblica vive? Ela não vive de recursos do governo, pelo contrário, ela vive de recursos de pessoas que fazem essas doações. E essas doações vêm da onde? Vêm de empresários, vêm de trabalhadores, de gente que está trabalhando. Então, a nossa ideia é mostrar que eu, como um cristão, quando eu tenho um entendimento correto da economia, significa o quê? Que quando eu cresço, quando eu prospero, ou quando eu tenho lucro, ou quando eu recebo o meu salário, é com isso que eu vou poder dizimar numa igreja, que eu vou poder ajudar a Sociedade Bíblica a produzir mais Bíblias, que eu vou poder ajudar os necessitados, que eu vou poder ajudar aqueles, porque se você pensar bem, Eli, qualquer pessoa que tenha alguma dificuldade hoje no Brasil, ela precisa de algum bem econômico. Aqueles que estão com fome precisam de um prato de comida. Alguém tem que produzir aquele prato de comida. Aqueles que estão sem roupas, eles precisam de uma roupa. Alguém tem que produzir aquela roupa. Aqueles que estão doentes precisam de um medicamento. Então, por trás de toda a obra de caridade, de ação social, tem uma obra econômica atrás que está produzindo aqueles itens que aqueles mais necessitados e vulneráveis estão precisando. Por que esse interesse do Antônio, um homem bem-sucedido, foi ministro no nosso país, no Brasil, de levar Bíblia, a palavra de Deus, para os nossos telespectadores, na verdade, não é só para o Brasil, porque a Sociedade Bíblica, ela atende diversas nações.
É verdade. Hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil é uma coisa que poucos brasileiros sabem, mas por muitos anos, e depende aí do ano, ela é a maior produtora de Bíblias do mundo. Às vezes a gente se orgulha, o Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de carne, essa coisa toda, mas existem outras coisas também que o Brasil está em primeiro lugar e a Bíblia é uma delas. Ou seja, não é só a soja, o alimento físico, mas a palavra de Deus está sendo exportada. Isso, e hoje eles são para mais de 100 países e mais de 100 diferentes línguas que aqui no Brasil, lá em São Paulo, na cidade de Alphaville, essas Bíblias são produzidas e despachadas para esses países. E com essa pandemia, de uma maneira geral, as pessoas descobriram o quê? Eles descobriram a morte. As pessoas parecem que o mundo moderno, com toda essa tecnologia, estava se afastando da morte e pensou que a morte era algo que a gente não tinha que encontrar. E hoje, se você ligar uma televisão ou ler um jornal, talvez a palavra do dia é a morte, a questão do Covid. E não tem nenhum outro livro que pode preencher esse vazio, que pode dar as explicações que o seu coração quer a respeito desse encontro, dessa coisa chamada morte, que para muitos, a tecnologia, você pode reparar hoje ali, os hospitais são tão bonitos, tão cheirosos, parece que eles não querem mostrar que é hospital, isso é bom, mas a gente não pode esquecer que não importa o que você tenha, não importa a posição social que você usufrua, um dia você vai ter que se encontrar com a morte. E nesse momento, a Bíblia é o principal livro, não há acadêmico, não há professor, não há livro de autoajuda que possa te explicar o que é isso, que vai ser esse encontro no futuro como a Bíblia. Então, esse é um dos motivos que a gente trabalha para levar a Bíblia. Inclusive, falando sobre morte, que nós ouvimos muito sobre esse tema hoje, o programa Desafios é um programa de pauta positiva. Nós não podemos negar a realidade, a dor, o sofrimento das pessoas, mas estamos trazendo hoje no programa Desafios alguém que é uma autoridade no nosso país e que está trazendo essa boa nova sobre a importância da leitura da Bíblia para consolar neste momento de dor. Isso, é o que vai dar o conforto ao coração, que vai preencher aquele vazio que você tem. E também, se você pegar na pandemia, houve algumas coisas que foram interessantes. Talvez a família, antes da pandemia, era a instituição que mais tinha sido atacada. E agora, durante a pandemia, o resultado de tudo isso foi o quê? A valorização da minha família. Quando eu tenho que praticar um distanciamento social ou isolamento social, eu tenho que ir para casa, não vou ficar com os amigos. Então, a pandemia também está redescobrindo o valor da família, de se comer em casa, de se almoçar com a família, com a esposa, com os filhos. Então, é interessante, Deus ele tem, e eu acredito nisso piamente, ele tem umas maneiras que às vezes pode parecer estranho em algum momento, mas de uma instituição que era extremamente atacada, agora a gente tem uma instituição que as pessoas estão repensando a família, que eu vou insistir. Dentro dessa pandemia, o apoio que você tem é onde? Junto aos seus familiares, são com seus filhos, com os seus pais, independente da sua idade, mas é na família, que é o principal alicerce da sociedade, que a gente está redescobrindo esse valor, coisa que a Bíblia sempre defendeu há muitos anos. Agora, Antônio, você falou há pouco, inclusive no primeiro quadro, sobre a questão da importância dos valores da Bíblia na economia do Brasil. Como? A Bíblia, ela ensina muito o valor, por exemplo, do trabalho. Às vezes a gente não dá muito valor ao trabalho, a gente encara o trabalho assim, meu Deus, hoje é segunda-feira. E a Bíblia, ela tem uma maneira de contar o que é o trabalho muito interessante e que te dá prazer. Porque ele é o seguinte, qualquer sociedade, em qualquer era, em qualquer posição geográfica, que tentou desvalorizar o trabalho ou que tentou, de uma certa maneira, eliminar o trabalho, ela chegou a um resultado que não foi bom. Então, a Bíblia, ela dignifica o trabalho, porque se você eliminar o trabalho, você não tem futuro. Antônio, eu venho de uma família muito pobre, família humilde, e quando você estava falando sobre a importância do trabalho, quando criança, meu pai ensinou que se eu conseguisse um local para trabalhar de graça, que era para eu aceitar,
porque eu estaria aprendendo uma profissão. Então, o trabalho dignifica o homem e a Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás. Então, precisamos tomar cuidado com os programas sociais e não ficarmos na total dependência deles. Exatamente, nós não podemos ser um dependente químico do Estado, né? E o homem, ele é chamado para trabalhar. Eu não sei se você sabe, a palavra trabalho, ela aparece mais de 800 vezes na Bíblia. Então, ela aparece muito mais do que louvor, do que adoração. Não foi por acaso que Deus colocou isso, para que a gente possa ter esse significado. E é através do trabalho que eu construo um mundo melhor, que a gente prospera. É aquilo que eu digo, que a gente pode atender os necessitados. A Bíblia é muito clara isso. A Bíblia nos ajuda muito a dar essa compreensão positiva do trabalho, coisa que o mundo secular está fazendo exatamente o contrário. Um tema que o Antônio vem trabalhando é sobre a importância da liberdade. Inclusive, no final desse quadro, nós vamos deixar para a reflexão do nosso telespectador um vídeo pequenininho. Mas eu gostaria que o Antônio... o que motivou o Antônio a produzir um vídeo e trabalhar esse tema liberdade? E a gente fica perguntando assim, por que o Brasil ainda tem tantos problemas? E às vezes a gente fala, por que o Brasil ele ainda tem muita pobreza em alguns casos? E essa pergunta ela é errada. Então a pergunta correta é, por que alguns países ficaram ricos? Tem uma palavra-chave nisso daí, ali, que se chama liberdade. A liberdade de você trabalhar, de você constituir o seu negócio com menos burocracia, menos portaria, menos regulamentação. Então é isso que falta no Brasil e essa é a nossa luta. Mais liberdade econômica para que o nosso país possa prosperar, possa avançar mais. Já foi muito. Antônio, você atribui o seu sucesso na economia do nosso país, no agronegócio, chegou a ser ministro e hoje defende esses valores, essa questão da sua fé em Jesus Cristo? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu cheguei ao Ministério da Agricultura com 29 anos, fui o mais jovem ministro de Estado de qualquer ministério da história e eu tenho certeza que só foi Deus que me colocou naquele lugar, porque eu nunca fui político, então Deus me abriu aquela porta, me deu a oportunidade de conhecer mais esse país. Esse país é incrível, ele. Você pode estar num lugar que, de repente, por exemplo, no caso da agricultura, você está colhendo um produto, você viaja aí 2, 3 horas de avião, você vai chegar num outro lugar que aquele mesmo produto que você estava colhendo, você está plantando. Então, esse país é um continente, o nosso futuro é muito grande, agora depende do quê? E eu tenho a certeza que o brasileiro ele é uma pessoa capacitada. A gente já deu diversos exemplos. Brasileiros jovens, por exemplo, eles saem daqui e vão para outros países, lá nos Estados Unidos, eles viram cofundadores do Facebook, eles viram cofundadores do WhatsApp, que todo mundo usa hoje. Então, isso é um mercado. E às vezes a gente fica um pouco com medo dessa coisa de mercado é bolsa de valores, mercado é Wall Street. Não, o mercado é a liberdade de você montar sua quitandinha, sua borracharia, o seu pequeno salão de beleza e coisas desse tipo, para que através do seu trabalho, como a Bíblia fala, você possa trazer o seu sustento e trazer dignidade para você e para a sua família. Antônio, o que o nosso telespectador precisa fazer em casa para ter esse Deus que deu esses valores para o Antônio, para a sua família, a prosperidade, mas ele não sabe como entregar a vida dele para Jesus? Bom, eu já entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, Ele é o meu Salvador, eu acredito nisso. Faça essa experiência, abra uma Bíblia, você pode achar em qualquer lugar, comece a ler a Bíblia, mas assim, desarmado, comece a ler, comece a entender e eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, você vai descobrir esses valores e você vai encontrar a verdadeira felicidade, não essa felicidade do mundo que é passageira, mas aquela felicidade que é eterna, que nada no mundo pode se abalar, e isso eu não tenho dúvida. Antônio, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Nós vamos fechar esse bate-papo deixando essa reflexão, esse vídeo sobre liberdade que você enviou para nós. Mais uma vez, direto de São José do Rio Preto, em São Paulo, eu conversei com o presidente do Grupo Cabreira, ligado ao agronegócio, ex-ministro da Agricultura. Mais uma vez, Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Desafios. Obrigado, Eli. Parabéns aí, o Desafios pelos 22 anos. Deus te abençoe, obrigado. Para você que está em casa, hoje um bate-papo especial
O recado já foi dado. O trabalho dignifica o homem. O recado é simples. Todas as semanas nós estamos aqui, trazendo as palavras do Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entrarei, cearei. Jesus quer fazer uma festa na sua vida, mas a escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.